Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sem Cristo nada somos, pois o caminho da eternidade começa aos seus pés. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que a nossa vida, ela começa quando nós começamos a ter fé no Senhor. Sem isso, nós vivemos procurando algo e não sabemos o que, convivendo com sentimentos ruins e acreditando sempre no pior das coisas. Dificilmente nós vamos conseguir pensar ou fazer algo bom por conta própria. E quando isso acontece, é pela misericórdia de Deus. E sem esse tipo de conhecimento, esse tipo de sabedoria, a nossa vida ela começa a se tornar um fardo, porque nós vivemos atrás da aprovação de outras pessoas. Então nós temos uma dependência emocional. A verdade, ela é simples. Nós nascemos para ser amados. E quando nós não conhecemos o que é o amor, e lembrando mais uma vez, Deus é o amor, nós começamos a acreditar que o amor são as coisas. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um trabalho, pode ser, sei lá, qualquer coisa. E nós vivemos de alguma forma idolatrando isso e tentando fazer que isso nos reconheça. E essa dependência que nós criamos, ela dificilmente vai ser satisfeita. Por isso que quando uma pessoa ela termina um relacionamento, seja um namoro na adolescência, seja um casamento, seja lá o que for, se forma um buraco dentro do nosso peito, como se a nossa vida ela tivesse acabado. E de alguma forma acabou, porque a minha associação de amor ela foi removida. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e nós sabemos que Deus é amor, ninguém pode remover esse primeiro lugar. Por quê? Porque Deus ele é eterno. E quando nós reconhecemos o amor de Deus e através desse amor nós podemos começar a conquistar as coisas, e a primeira coisa que nós conquistamos é a nossa vida. Antes nós éramos escravos dos prazeres, escravos do pecado, escravos de circunstâncias e situações, e essa libertação ela não tem preço. Às vezes a gente esquece o valor da liberdade, porque a gente acha que se tivesse alguma coisa. O dinheiro ele é bom? Com certeza. Ele vai trazer conforto, ele vai trazer algum tipo de coisa. Porém, ele traz outras coisas, como a preocupação. Quantas pessoas não morrem porque alguém quis o celular delas ou porque alguém entrou para roubar alguma coisa? Ninguém rouba aquilo que o outro não tem. A gente sempre rouba aquilo que, teoricamente, a gente gostaria de ter. E aí a gente começa a notar que nem sempre é assim. Se a gente vai lá em Eclesiastes e começa a olhar Deus falando sobre as riquezas, ele fala assim, que vai vir as preocupações junto com elas. E muitas vezes a pessoa que a possui, nem dormir vai conseguir, de tanta coisa que fica na cabeça dessa pessoa. E nós devemos começar a nos questionar se o que nós temos é fruto do nosso trabalho ou é graças a Deus. No começo eu tinha uma dificuldade quando eu estava me convertendo, de poder acreditar qualquer coisa que eu tinha ao Senhor. Porque na minha cabeça, se eu trabalhei, era meu. Isso não é uma verdade. Porque sem Deus nós não conseguimos nem sair da cama. Sem Deus nós conseguimos ganhar, mas também conseguimos perder tudo. E conseguimos ainda ficar endividados. Então quando a gente começa a colocar Deus no lugar certo, nós conseguimos começar a reconhecer tudo aquilo que Ele faz e tudo aquilo que Ele é. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 4, versículo 7, a palavra do Senhor ela diz assim: quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que você fica todo orgulhoso como se fosse você e não Deus que tivesse te dado?
Então vamos quebrar por partes o versículo. A primeira pergunta que Deus ele nos faz é: quem é que fez você superior aos outros? E por que ele faz essa pergunta? Porque perante a Deus todos nós somos iguais. E a partir do instante que eu tiro a imagem de Deus, ou que eu tiro a bondade de Deus e a misericórdia e a graça e começo a acreditar que isso é fruto meu, é o que Deus nos pergunta. Por que você está se achando que você é diferente que os outros? De onde você está tirando esse pensamento? Porque de mim não vem, não é isso que eu ensino. E olha como os nossos pensamentos, eles estão muito alinhados, né, ao Espírito que está perto de nós e às coisas que nós acreditamos. E às vezes você olha uma pessoa orgulhosa, que bate no peito e se gaba das coisas. Você acha que essa pessoa está com Deus? Se você acha, como ela responderia essa pergunta? Quem é que fez você superior? Quem é que fez? Se de alguma forma nós podemos fazer algo a mais, é graças a Deus. Então, é graças à presença de Deus e não a nós. Não é o meu estudo que me faz inteligente, mas é Deus poder eu reconhecer que eu posso gozar dessas coisas. Existe uma frase, não sei se é de uma propaganda, ela diz assim: o que adianta potência sem controle? Então, o que adianta eu ter velocidade, o que adianta eu ter força se eu não consigo controlar aquilo? Para que eu posso usar? Eu não posso. É a mesma coisa de eu ganhar muito e gastar muito. No final, a conta não fecha, eu sempre fico devendo. E assim a gente começa a notar que todas as coisas elas estão interconectadas. E a segunda pergunta que Deus faz é: por acaso, não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Você consegue reconhecer que foi Deus que deu tudo o que você tem? Se você não consegue, agora você consegue entender o que é ingratidão. É o ser incapaz de reconhecer e admitir a bondade que eu recebi. E às vezes a gente cobra que as pessoas não são gratas a nós. Mas você está sendo grato ao Senhor? E gratidão a gente já percebeu que também depende da presença de Deus. E às vezes você está ali esperando que as pessoas sejam gratas, ou alguém que não conhece nada de Deus, não tem um traço de Deus, não conhece a palavra, não ora, não fala sobre Jesus, não frequenta a igreja, não faz nada. Você não tem um traço no comportamento dessa pessoa e você quer fazer algo bom para ela e receber gratidão. Para de se iludir, porque nem Deus, às vezes, ele consegue receber a glória que ele merece. Quanto mais nós que fazemos algo bom influenciado por ele e ainda queremos mérito por isso. Então, não funciona desse jeito. Então, por que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Então, por que você está se gabando das coisas que não são suas? Isso é uma verdade. Você quer que eu prove para você que tudo que você tem não é seu? O dia que você morrer, o que você vai levar? Mas são suas essas coisas, não é a sua casa? Por que você não leva a sua casa? Por que você não leva as suas coisas? Porque elas não são suas. Todas essas coisas, elas nos são emprestadas. Porque se fossem nossas, nós teríamos o direito de fazer o que nós queríamos. Mas eu posso vender a minha casa. Tá bom, mas e o dinheiro? O dinheiro vai ficar para alguém. Ao menos que você vire um mendigo que não tem nada. Aí beleza, aí você não vai deixar nada para ninguém. De resto, sempre vai sobrar as nossas coisas. E às vezes a gente acha que o mais importante é isso, esquecendo o fim da frase. Pois o caminho da eternidade começa aos seus pés. Então, ao invés da gente estar juntando tesouros na terra, nós deveríamos estar juntando tesouros no céu. E é isso que o Senhor nos ensina lá em Mateus. É isso que nós deveríamos estar fazendo e com isso nós deveríamos estar preocupados. Mas como eu disse no começo, e como diz lá em Eclesiásticos, as riquezas elas trazem preocupação. E muita gente tem jogado a salvação fora, porque começa a adorar ao dinheiro, começa a adorar a criatura ao invés do Criador e se perde nesse processo de encontrar um caminho. Porque Deus também fala na palavra que existem dois caminhos, um que é largo
e que leva à perdição e que muitos o fazem em um caminho que ele é curto, que ele é estreito. E essa é a porta que nós devemos entrar, é nesse caminho estreito que nós devemos percorrer, porque esse é o caminho que nos leva à eternidade. E aí vem a pergunta: quem te deu tudo o que você tem? As coisas que você tem são suas? Então por que você está tão apegado a todas essas coisas? Por que você sofre por ela? Por que você tem ciúmes dela? Por que você não sabe compartilhar as coisas? Nós sempre temos muito mais do que precisamos, isso é fato. Tanto que tem coisa que nós temos que nós nem usamos, e aquilo fica. Se você pudesse marcar, claro que eu não vou generalizar, tem gente sim que realmente tem necessidade, tem as coisas, mas eu também acredito que tudo faz parte daquilo que nós temos que viver. Mas se você começar a notar, a gente praticamente usa as mesmas coisas e tem coisas que a gente nunca mexe. Como aquele casaco de frio pesado que você está esperando aquela geada vir, e talvez esse ano ela nem venha, e ele fica lá, ano após ano. E sempre tem um tênis, e sempre tem alguma coisa que a gente deixou de usar, ou porque saiu de moda, ou porque não nos agrada mais, ou porque eu tenho algumas roupas que tem uns furos e aí vai ficando. Mas é assim que a nossa vida ela vai acontecendo. Às vezes a gente não tem consciência das coisas que tem, e nem noção, e nem sabe o valor, e nem sabe o significado. Então quando a gente começa a entender que sem Deus nós nada somos, que perante a Deus nós somos todos iguais, que tudo o que nós temos é graças a Deus, seja pouco ou seja muito, seja grato. Essa é a lição maior que nós podemos aprender. Sem gratidão é impossível agradar ao Senhor e qualquer pessoa, porque o mínimo que nós devemos ter é isso, por tudo aquilo que nós recebemos. E a gente sempre fala sobre ler a palavra de Deus. E você sabia que a palavra de Deus também ela nos conduz à vida eterna, porque ela aumenta a nossa fé e aumenta a nossa crença. Lá em João 5, versículo 24 e 25, a palavra do Senhor lá diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Quem ouve a minha palavra. Olha de novo a palavra. Olha a importância que nós temos trazido à palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra e crê, tem que ouvir e acreditar naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isso é uma afirmação. Então quem ouve a palavra e crê, já tem a vida eterna. Nós começamos a viver quando o Senhor começa a viver dentro do nosso coração. Antes disso, nós não tínhamos vida, nós éramos escravos do pecado. Eu tenho a certeza e a plena convicção que você que se converteu ao Senhor, quando compara a sua vida atual com a vida que você teve antes, essas duas vidas elas não têm comparação. Por quê? Porque o Senhor, após você começar a crer nas palavras dele, e para que você possa crer, você precisa ouvir e buscar a palavra, nós começamos a nos sentir vivos, porque nós não somos mais escravos, nós não temos mais a dependência emocional de outras pessoas, nós já não buscamos mais a aprovação dos outros, nós aceitamos o nosso passado e deixamos que o passado ele fique lá para trás e que ele passe. E Deus diz mais uma coisa: aquela vida velha, aquela vida antes de nós nos convertermos, ela já não existe mais. E ele diz: e não será condenado. Então, tudo aquilo que nós já pedimos perdão para Deus, tudo aquilo que ficou para trás, já não tem mais condenação. Então, às vezes, não vale a pena a gente ficar se martirizando pelos erros que nós cometemos ou pelas coisas que poderiam ter sido feitas diferentes.
Muita coisa podia ter sido diferente, mas se elas fossem, você não estaria aqui agora, passando por esse momento e aceitando essa mensagem. Então tudo é importante quando nós temos sabedoria para compreender que, apesar dos nossos erros, o amor de Deus é muito maior que tudo isso quando nós nos arrependemos e nos colocamos à sua presença e colocamos a nossa vida à sua disposição e também começamos a obedecer tudo aquilo que Ele ensina e respeitar aquilo que Deus é, amando ao próximo e fazendo tudo de toda forma possível para que nós possamos viver bem com todas as pessoas. E olha que interessante, ele fala assim: mas já passou da morte para a vida. Quando nós não conhecemos ao Senhor, ainda que vivo, nós estamos mortos. Por isso que quando acaba a vida de alguém que não acredita, ela continua morta. Ela não vai poder ter a salvação em Jesus Cristo. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou. Olha que o tempo de crer é esse, e às vezes a gente sempre acha que tem tempo. A gente só percebe que acabou o tempo quando alguém parte, ou quando nós perdemos algo que nós tínhamos, algo que nós não sabíamos o valor, algo que nós não fizemos o possível para permanecer na nossa vida. A gente só descobre o valor das coisas depois que perde. E o Senhor diz: olha, a hora, ela já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho. Quem são os mortos? Será que são os mortos físicos ou são os mortos espirituais? Porque o Senhor, Ele diz na palavra: desperta, tu que dormes. Tem uma outra passagem também onde Jesus ele está passando e ele convida uma pessoa para estar caminhando com ele, fazendo, e ele diz: olha, Senhor, você pode me esperar um pouco que o meu pai acabou de morrer? Jesus olha para ele e diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O que será que Jesus quis dizer com isso? Que só vive aquele que crê no Filho de Deus. Aquele que não crê já está morto. Então, nós começamos a ouvir a voz do Senhor e ressuscitamos com Ele. Olha o que a palavra diz: em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Eu sou fruto de estar morto e poder ter ressuscitado no Senhor. E eu tenho a certeza que muitos de vocês que podem estar ouvindo essas palavras ainda estão mortos. E através dessas palavras vocês vão viver. E através dessa palavra vai ser uma sementinha que daqui a um tempo você vai poder olhar para trás e vai falar: poxa, eu sei o que me tirou do buraco. Foi Jesus, foi a palavra de Deus. Eu sei o que é importante. E eu vou falar alguma coisa que aqueles que não têm maturidade espiritual não vão saber interpretar. O que é mais importante? A palavra de Deus ou a igreja? A igreja não existe sem a palavra de Deus. O verbo se fez carne. No princípio é a palavra. Deus ele coloca a palavra em primeiro lugar de tudo. Se você não colocar a palavra de Deus em primeiro lugar da sua vida, a voz de Deus ela não vai estar em você. E às vezes a gente se confunde achando que frequentar a igreja é a palavra. E aí vem a pergunta: quando você está na igreja, se você fosse contar a quantidade de versículos que são lidos ou aonde está na Bíblia aquilo, quanto da palavra você consome? Ou você está escutando alguém falar muitas vezes do interesse dele? Eu não estou aqui. Podia gastar, sei lá, dos 20 minutos, 3 minutinhos, pedindo um dízimo, pedindo: ei, vamos pôr na casa do Senhor, ei, vamos contribuir para a obra. Mas não. Nós gastamos todos o tempo possível falando da palavra, incentivando a palavra, lendo a palavra, citando a palavra, dando testemunho do que a palavra fez, porque sem a palavra nada dessas coisas seria possível. E aí a gente olha a importância de tudo isso, de sem Deus nós nada somos porque nós continuamos mortos. E quando nós ressuscitamos no Senhor, por ouvir a sua palavra, que nós começamos a caminhar para a eternidade. Porém, essa caminhada começa aos pés do Senhor, de joelhos prostrados, com arrependimento, com humildade, com coração contrito, com gratidão. E quando nós praticamos isso, nasce a esperança, a perseverança, o amor, a liberdade, o autocontrole de todas as coisas dessa vida. Se você não tiver controle sobre a sua própria vida, você não tem nada. Você é um escravo, e um escravo não tem escolha. Muitas vezes ele vive aquilo que sobra e aquilo que dá. E aí? Será que isso é vida?
Lá em Eclesiastes, o Senhor diz: o que adiantaria viver 1000 anos se nós não pudéssemos gozar um dia da felicidade? Será que valeria a pena viver 1000 anos onde você não pudesse ficar um dia feliz? E talvez a sua vida seja esse fardo onde você não encontra felicidade e nem consegue reconhecer o valor em nada. Então nós temos que trazer um propósito maior para a nossa vida. E esse propósito ele começa quando o Senhor começa a participar da nossa vida, que nós reconhecemos que não somos superiores a ninguém, que nós reconhecemos que tudo que nós temos é graças a Deus e que nós não temos orgulho por isso, porque não é uma coisa que é por mérito, mas pela misericórdia de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa te ressuscitar, que você comece a ler a palavra de Deus. Mais um dia eu vou insistir nisso, leia a palavra de Deus, pois se algo pode modificar a sua vida, é a palavra de Deus. Não é porque alguém vai chegar, não é o trabalho, não é o dinheiro, não é se aquilo que acontecer, não é nada, é a palavra, é a palavra. Não importa como está a sua vida, busque ao Senhor a todo o momento e a todo o instante, que você vai ver como tudo vai mudar. Sem Cristo, nada somos, pois o caminho da eternidade começa aos seus pés. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.